Pessoal, bom dia, boa tarde. Hoje, então, nós vamos continuar a atividade do Caderno da Cidade, tá? Por quê? Porque as próximas atividades do Trilhas é a produção de um artigo científico, tá? De um texto de divulgação científica. Aí, o que eu pensei de nós fazermos? Nós vamos ler mais um texto de divulgação científica, responder as questões, isso a gente vai fazer nessa semana, e na semana que vem a gente começa as pesquisas para fazer o texto escrito. Não vai ser do dia para a noite, vocês sabem, né? Então vai ter as etapas de produção, a primeira versão, a segunda versão, tudo aquilo. E depois que vocês fizerem, aí vocês vão me mandar, eu vou corrigir, e aí eu acho interessante quando eu devolver para vocês, digitarem, porque aí a gente pode até fazer um mural online com esses textos, ou mesmo uma revista de divulgação científica com esses textos, e aí já fica algo que é como se fosse um projeto, né, para as próximas semanas. Então vocês vão pegar aí o Caderno da Cidade, na página 22, tá? E hoje é um texto meio longo, então eu dividi ele em duas partes. Então a gente vai ler hoje duas páginas, três páginas, que eu marquei aqui, ó. Nós vamos ler 3 páginas. Na terça, nós vamos ler mais 3, e aí a gente começa a responder os exercícios, tá? Então, assim, façam como eu, grifem o que vocês acharem importante. Se vocês concordarem com o que eu estou grifando, vocês podem grifar aí no caderno de vocês, tá bom? Então, hoje a gente vai ler 3 páginas. A gente vai ler da página 22 a 24, tá bom? E aí, esse texto também é de divulgação científica, mas vocês vão perceber que ele tem uma linguagem um pouco diferente, tá? E aí eu vou lendo, vou grifando, vocês também vão grifando. Qualquer dúvida, vocês podem me escrever. E aí depois a gente vai responder as questões que se seguem. Esse é o último modelo de artigo científico que a gente vai ler antes da gente começar a produzir o nosso, tá? Então vamos lá, página 22, atividade 4, o choro nas ciências divulgadas. 1. Agora, com o objetivo de compreender melhor esse mecanismo do choro e como ele se dá em nosso corpo, faça a leitura junto com o professor ou a professora do texto. Por que choramos? Por que choramos? O choro pode ter vários significados diferentes. Alegria ou dor, vitória ou derrota, heroísmo ou fraqueza, tudo depende da cultura, da época e do sexo de quem derrama as lágrimas. Maria Fernanda Vomero. Esse Maria Fernanda Vomero é o quê? É a autora do artigo científico, tá bom? De tempos em tempos, os tupi-guaranis que habitam o centro-sul do Brasil deixam a aldeia onde estão estabelecidos e seguem para o leste em busca da terra sem males, um lugar onde, segundo a tradição, não existe morte. Conta o relato antropológico da primeira década do século XX, que certa vez um dos índios mais velhos da tribo desatou a chorar e não parou mais. Ele havia sonhado que o grupo devia abandonar imediatamente a aldeia. A emoção do velho com a proximidade da partida fez com que todos se comovessem e chorassem juntos. A choradeira, de horas a fio, teve conotação de despedida, mas também foi sinal de solidariedade e integração do grupo. Então, a gente já sabe que o tema é choro, né, que é o tema dessa unidade é o choro. A gente já viu alguns textos sobre por que a gente corta a cebola e chora, o que acontece no nosso olho quando a gente chora, e agora a gente vai ler esse do porquê choramos, tá? Uma explicação em várias áreas do conhecimento. Do ponto de vista fisiológico, as lágrimas comovidas dos tupis-guaranis são praticamente as mesmas que você derrama quando está cortando cebola e fica com os olhos irritados. Elas não passam de gotículas produzidas pela glândula lacrimal e formadas por 3 camadas. Então, aqui vamos grifar essa parte. Uma película de gordura mais externa, envolvendo o recheio de água, que fica sobre um filete de muco. Então, aqui ela já está explicando como que a lágrima é formada, né? São assim também as lágrimas lubrificantes ou basais, que servem para umedecer, nutrir e limpar a córnea, fabricadas numa média de 1 ou 2 microlitros por minuto. 1 microlitro
microlitro equivale a 1 litro dividido por 1 milhão. Mas há alguma diferença entre as lágrimas com função lubrificante, as que surgem como reflexo a um cisco, e as lágrimas emocionais, como as derramadas pelos índios? Então ela vai fazer uma pergunta, né? Existem diferentes composições dessas lágrimas? Sim, há. O que mais intriga os cientistas em nossos dias é justamente esse terceiro tipo, exclusivo dos seres humanos, as lágrimas que são vertidas quando choramos para expressar algum sentimento. Ao contrário das basais e das reflexas, que têm um propósito bem definido, tais lágrimas não trazem nenhum benefício especial para a córnea ou para a superfície ocular. Então, essas lágrimas de emoção, elas são lágrimas que não trazem nada de benefício. Não é para lubrificar os nossos olhos, nem para tirar algum corpo estranho que de repente tenha caído nele. Por que então o olho, motivado por uma emoção qualquer, produz a secreção? Pergunta o oftalmologista espanhol Juan Murubi del Castillo, da Universidade de Alcalá, em Madrid. A hipótese mais plausível, segundo ele, é que o choro tenha surgido antes da linguagem falada, como uma expressão mímica para a dor. Então, que comunica para comunicar a dor. Então, ele acredita que o choro ele é uma expressão para comunicar a dor, e ele surgiu, então, há algum tempo atrás. O homem já havia esgotado os recursos faciais, como movimentos musculares de levantar a sobrancelha ou de morder os lábios, para revelar estados anímicos de curiosidade, surpresa ou medo. Por exemplo, diz Murubi, precisava escolher uma nova expressão no rosto para dizer ao outro que sentia dor. As lágrimas foram a melhor escolha. Então, ele está falando do homem pré-histórico, né? Ele já tinha esgotado a quantidade de movimentos dos olhos, movimentos musculares, para expressar as emoções. Então, as lágrimas foram uma escolha de expressar que aquele homem sentia dor, né? Uma maneira de comunicar a dor. Em busca das razões biológicas que provocam as lágrimas emocionais, Murubi tem estudado, desde 1992, episódios de choro de estudantes de medicina, na tentativa de encontrar um ponto em comum entre os estados emocionais que desencadeiam o pranto. Até hoje, cerca de 400 estudantes de ambos os sexos e com idade entre 23 e 30 anos já responderam a um questionário semanal sobre quando, onde e por que choravam. Nesses questionários, os jovens relatam a via da informação que os fez chorar, por exemplo, a briga com o namorado ou determinada música no rádio, as manifestações de cada episódio, olhos úmidos, soluços, nó na garganta, lágrimas copiosas, a duração do pranto, horário e dia da semana em que choram e assim por diante. Então, o Murubi ele fez um estudo sobre os momentos que provocaram choro nesses jovens, né, nos estudantes de medicina, né? E como que o que desencadeava esse choro, para descobrir por que essas lágrimas então são diferentes, as lágrimas de emoção, né? De diferentes emoções. Depois de analisar mais de 1.100 episódios de choro, Murubi chegou a algumas conclusões surpreendentes. A média de choro emocional entre os jovens universitários foi de aproximadamente 3 vezes por semana para as garotas e 2 vezes para os rapazes. Sim, eles choram, mesmo que seja às escondidas. Chora-se mais às sextas-feiras e aos sábados, porque são os dias em que as relações interpessoais se intensificam. A choradeira também é mais comum à noite, quando as pessoas saem do trabalho, encontram a família, veem os namorados e mergulham em sua vida pessoal. Então, o que ele descobriu, né, com esse questionário? Que aos finais de semana, quando as pessoas têm mais contato umas com as outras, com os familiares, com o namorado, é o momento que as pessoas mais choram, né? De diferentes formas, ou de emoção, ou de tristeza, enfim. Segundo Murubi, as lágrimas emocionais podem ser identificadas em linhas gerais como pedidos de ajuda, dor física, medo, raiva, humilhação, solidão, tristeza, ou como oferecimentos de ajuda, solidariedade, entrega religiosa, amor passional, amor humanitário, lembranças sentimentais, alegria. O choro de pedido de ajuda pode ter surgido entre os seres humanos há uns 50 mil anos, simultaneamente ao aparecimento da linguagem falada e a necessidade de expressar conceitos abstratos, diz Murubi.
Milênios mais tarde, apareceu o choro de doação de ajuda, que requeria estados psíquicos mais evoluídos e, sobretudo, empatia, a faculdade mental e emocional de se colocar no lugar do outro. Então, aqui ele está dizendo que o choro de doação, o choro de ajuda, ele apareceu depois, quando as pessoas começaram a desenvolver a empatia, que é se colocar no lugar do outro. Hoje a gente vê, por exemplo, muitas reportagens dizendo o sofrimento das pessoas que estão perdendo seus familiares por conta da Covid, que tem familiares internados. Se vocês já tiveram oportunidade de passar em frente aos hospitais, vocês veem que as pessoas ficam lá dia e noite esperando sair uma notícia do seu familiar, e aquilo nos entristece, faz a gente chorar. Por quê? Porque a gente se coloca no lugar do outro, né? A gente se penaliza pela situação, mesmo não estando naquela situação, a gente se penaliza, e esse choro nosso é um choro de doação de ajuda, e de se perceber no lugar do outro e se tentar se identificar e tentar sentir a dor do outro. As lágrimas são um poderoso instrumento de comunicação com os demais, afirma Murubi. Mesmo quando chora sozinho, você quer dizer alguma coisa, sua necessidade de atenção ou sua disponibilidade para partilhar. Do choro do recém-nascido, ao pranto no leito de morte, as lágrimas funcionam como palavras, que podem ser sinceras ou estratégicas, copiosas ou escassas. As pessoas que reprimem o próprio choro perdem um importante canal de diálogo. O uso das lágrimas para a comunicação aparece nos primórdios da infância. O bebê chora para chamar a atenção dos pais e mostrar a eles suas necessidades físicas. Trata-se de um artifício típico da espécie humana, cujos filhotes dependentes exigem atenção e cuidado durante um bom tempo. Por isso, o choro precisa ser agudo e intenso para funcionar como sinalizador, diz o etólogo. Vou dizer aqui o que é etólogo. A etologia é uma ciência, ramo da zoologia, que estuda o comportamento dos animais. Etologia é um estudo... etologia, o que é? Estuda o comportamento animal. César Ardes, da Universidade de São Paulo. O choro também permite que sejam criados laços de apego entre o bebê e seus protetores. Conforme cresce, a criança percebe que as lágrimas podem controlar determinadas situações, ter os pais mais próximos, por exemplo, ou ganhar atenção especial. Então, a criança, com o tempo, ela percebe que o choro, ele traz coisas positivas, no caso da proteção, do cuidado, da atenção dos pais, né? Enfim. Mas o choro dos bebês não encontra receptividade em todas as culturas. Entre os Tive, tribo africana do norte da Nigéria, pais e babás desencorajam o choro das crianças rindo delas, tapando suas bocas e apertando suas narinas. Numa tribo na Terra do Fogo, sul da Argentina, os adultos gritam nos ouvidos dos bebês quando os pequenos ameaçam chorar. Para essas crianças, as lágrimas adquirem um sentido totalmente distinto do nosso. As emoções estão intimamente relacionadas a um contexto cultural, diz o antropólogo Guilhermo Rubem, da Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo. O ser humano é culturalmente treinado para deixar que os sentimentos aflorem diante dos outros, em momentos considerados apropriados para isso. Chorar em velório, por exemplo, não é só aceitável, como também desejável. Então, para ele, é uma característica meio que natural do ser humano aflorar para esse estudioso, né, esse antropólogo, o Guilherme Rubem, é natural que o ser humano chore, que o ser humano demonstre os sentimentos. Mas em algumas tribos, em alguns locais do mundo, em alguns povos, o choro não é visto como uma coisa positiva ou como algo a ser ouvido, né? Então, nós lemos aqui até a página 24, tá bom? Deixa eu ver se já foi. Já foi tudo que eu tinha marcado aqui. Acho que foi. 1, 2... vamos continuar. Essa terceira parte aqui. As manifestações afetivas, como o choro, são também marcadas pelo momento histórico. Aos homens na Grécia Antiga era permitido chorar, mas entre as mulheres tal gesto não era bem visto. A expressão dos sentimentos para os gregos era uma atitude masculina. No século XVIII, na França,
tanto os homens quanto as mulheres podiam derramar lágrimas em públicos diante da leitura dos primeiros romances modernos. A leitura, na época, era uma experiência coletiva, feita na presença de 5 ou mais pessoas. Hoje em dia, especialmente em países de cultura latina, como o Brasil, os garotos aprendem desde cedo que homem não chora, e que chorar é sinônimo de fraqueza. Lágrimas em público só em ocasiões especiais. O choro é uma experiência humana imprecisa e variada, afirma o historiador da cultura Elias Tomé Saliba, da Universidade de São Paulo. As manifestações afetivas por meio das lágrimas não são constantes, mas mutáveis, historicamente nômades e culturalmente inventadas. Um rápido passeio pela história dos costumes mostra como o papel do choro mudou no decorrer do tempo. No período medieval, muitos dos hábitos cotidianos eram realizados em público, sem qualquer constrangimento, entre eles dar gargalhadas e chorar. Mas no começo da época moderna, no Ocidente, tem início o processo civilizador e de disciplinamento desses hábitos, diz Elias. Então ele fala que antigamente, né, era comum, no período medieval era comum as pessoas chorarem e darem gargalhadas em públicos, e que na era moderna, no Ocidente, isso começou a mudar, né? As pessoas começaram a ter outros hábitos de disciplinamento desses de ficar gargalhando e dando risada em público. Com o refinamento das maneiras, o chamado pudor, atos rotineiros passaram para a descrição do âmbito privado. As lágrimas, então, ficaram restritas à intimidade de cada um. Esse autocontrole coletivo talvez tenha alcançado maior êxito no século XIX, na era vitoriana. Nada de verter lágrimas publicamente. Até os gestos ficam mais contidos. Veja o caso das carpideiras, as choradeiras profissionais, diz Elias. Elas atuavam quase como substitutas das elites aristocráticas, para quem não era de bom tom chorar em público, mesmo que no enterro do filho. Então, elas agora... Peraí, só um minutinho. Aqui, ó. As lágrimas, então, ficaram restritas à intimidade de cada um, e o autocontrole coletivo talvez tenha alcançado maior êxito no século XX. Então, no século XX, as coisas, o choro, começaram, então, a ser considerados mais... expressões muito, né, muito íntimas, e que talvez eles tivessem que ser mais reclusos a um momento ali sozinho, né, em casa, de reclusão, não mais o choro como era antes, né, exposto na sociedade, né. No século XX, no contrafluxo, as repressões vitorianas, ganhou força o processo de liberação das emoções em público. As fronteiras entre as esferas pública e privada acabaram ficando mais difusas. Carpideiras continuam existindo, mais pelo aspecto folclórico e tradicional do que propriamente por uma exigência social. Mas o ato de chorar voltou das sombras. Em muitas sociedades, trata-se de um gesto masculino. Nos países islâmicos, o homem chora diante dos demais, enquanto a mulher se aparta para verter suas lágrimas. Guerreiros de algumas tribos indígenas também podem chorar e ser carinhosos publicamente sem qualquer questionamento de sua masculinidade. Mas em boa parte da cultura ocidental, o choro ganhou conotação feminina, virou coisa de mulher. Contam as histórias de bastidores que em 1939, durante as filmagens de O Vento Levou, o americano Clark Gable se opôs fortemente a chorar diante das câmeras. Tal situação de fragilidade poderia manchar sua imagem viril. Para os homens mexicanos, assim como os brasileiros, até hoje, não pega bem cair em prantos, mesmo depois de uma desilusão amorosa daquelas. Buscam, então, apoio nos mariachis, cantores de melodias melodramáticas que estão para os homens apaixonados, como as carpideiras estão para os enterros. Os mexicanos costumam então se embebedar e se juntar aos mariachis, não propriamente para chorar, mas para cantar canções de lamento, diz o antropólogo Guilherme Rubem. Alguém se lembrou dos machões brasileiros e da sua relação com a música sertaneja? Então aqui é todo um percurso cultural, né, e um percurso
histórico sobre a história do choro, né? E como que as pessoas se relacionam com o choro, tá? Então a gente vai ler hoje até a página 25, até o início aqui. Amanhã a gente finaliza a leitura do texto, tá bom? E começa a responder as questões, certo? Então, até mais. Até terça-feira. Bons estudos.